Saudações, caros amigos. Me chamo Jean Machado e estamos começando mais um quadro Especialistas. Hoje gostaria de trazer para vocês um assunto muito importante que fala da saúde dos olhos, que é o glaucoma. O glaucoma ele é conhecido popularmente como um aumento da pressão nos olhos. O nosso olho ele tem no seu interior uma quantidade certa de líquido e por causa de uma anormalidade de produção e absorção desse líquido, essa pressão pode aumentar de tal forma que pode causar, inclusive, lesão no nervo óptico, que é o nervo que coleta toda a informação ali da retina e leva para o nosso cérebro para ser processado, para que a gente consiga formar a visão. Ou seja, o glaucoma é uma doença que, se não tratada, ela pode levar à cegueira. Existe também um grande problema, que o glaucoma é uma daquelas doenças que pode não trazer sintomas, ou quando os sintomas chegam, ele já está bastante avançado. Basicamente, dois tipos que a medicina classifica: o glaucoma de ângulo aberto, que é o mais comum, e que esse é o que não gera sintomas, raramente gera sintomas precocemente, e o glaucoma de ângulo fechado, que é o menos comum e que pode gerar alguns sintomas. No glaucoma de ângulo fechado, os principais sintomas que a pessoa, que adulto, pode experimentar seria uma diminuição do campo de visão, aquela visão periférica, né? Aquela visão que a gente tem, que quando a gente olha para frente, a gente consegue perceber alguém chegando aqui perto do nosso ombro. A pessoa começa cada vez mais diminuir esse campo de visão, como se houvesse um afunilamento da visão, né? E quando a pessoa vai ao oftalmologista, descobre que existe um aumento da pressão intraocular. Dor intensa, olho vermelho, o aumento da pupila, né, que é a parte pretinha ali do nosso olho, ou o aumento dos olhos. Visão embaçada, visão turva. Dificuldade para enxergar no escuro, né? Cada vez diminui a nossa capacidade de enxergar em ambientes com pouca luz. Visão de arcos, né, em volta das luzes. Quando a gente olha, né, claro, a gente olhar para uma luz, uma lâmpada muito intensa, a gente vai ver um pequeno halo, mas no glaucoma, isso aí, qualquer fonte de luz acaba ao redor desta fonte aparecer como se fosse um arco luminoso. Lacrimejamento, sensibilidade muito intensa também à luz, dor de cabeça forte, pode também causar náusea e vômitos. Bom, mas como eu vou saber então quando eu vou procurar o médico, o que eu tenho que fazer, já que o glaucoma de ângulo aberto pode não causar sintomas? Existe uma série de coisas que podem alertar ou que podem fazer com que a pessoa procure, mesmo não tendo sintomas, o médico. Uma delas, e muito importante, é a história familiar, né? Então, se você tem um pai, um avô, alguém da família, né, de sangue, que já teve glaucoma, que tem glaucoma, você deve procurar o oftalmologista, que é um médico especialista, né, na nossa visão, pelo menos uma vez. E depois, isso aí antes dos 20 anos, e depois dos 40, você deve retornar se aquele exame ali foi normal. Isso quer dizer o quê? Que a gente deve consultar regularmente os médicos e a gente não pode esquecer do oftalmologista. Muitas pessoas só acham que devem procurar o oftalmologista se começam a perder a visão por capacidade, como presbiopia, né, ou se a pessoa já tem miopia. Isso não é verdade. Mesmo a gente estando bem, né, principalmente se a gente tem história familiar, a gente deve procurar o oftalmologista. Ou se a gente tiver um desses sintomas que eu falei. Por quê? Porque, como eu falei, o glaucoma é uma doença crônica e que, se não tratada, pode levar à perda da visão. O tratamento para o glaucoma, ele pode ser feito, em alguns casos, com medicações, que muitas delas são colírios, mas muitas vezes o tratamento é a cirurgia. Existe também o glaucoma congênito, que é aquele glaucoma que, como o nome está dizendo, já
nasce com a criança. Ele pode ser diagnosticado até os 3 anos de idade. E o mais comum é ser diagnosticado ali entre os 6 meses e 1 ano de idade. Como que eu posso perceber, né, se o bebê tem o olho esbranquiçado, alguma alteração ocular não comum? Deve ser levado à luz do pediatra para que o pediatra indique já uma consulta com o oftalmologista. Tenho muitos amigos que falam para mim, eu não procuro doença porque quem procura acaba achando. Só que tem uma série de doenças que elas não causam sintomas. O glaucoma é uma delas. Então eu costumo dizer assim, não, eu procuro o meu médico não para procurar doença, mas para procurar o tratamento de forma precoce para manter a minha qualidade de vida. Um grande abraço do Dr. Gé.